Cássio, seja muito bem-vindo aí. Obrigado pelo tempo e pelo espaço aí para a gente estar trocando essa ideia. Para começar, gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho aí sobre os seus desafios e a sua missão no dia a dia na Binário Cloud. Bom, é um prazer estar aqui, tá? Um bom dia para todos aí que desprender um tempo para a gente bater esse papo bacana sobre esse tema muito legal, né? Comentar sobre jornada para a nuvem, sobre o futuro, sobre tecnologia, é sempre bom trocar experiência. Na Binário Cloud, nós temos participado de diversos projetos, desde jornada para a nuvem, consultoria, construção de processos, gestão e apoio ao negócio. Então, são diversos desafios em diversas camadas, tá? Multidisciplinares aí de problemas que nós temos ajudado as empresas a resolver. Tenho pouco mais aí de 14 anos de experiência na área de tecnologia, focado em cloud computing, infraestrutura, governança, processos e ITSM, e ao longo desses anos a gente tem ajudado algumas organizações a superar desafios, a desenvolver equipe, criar time de tecnologia de informação para apoiar os negócios, aí, alavancar e superar os desafios que o mercado tem trazido para as organizações. Então, espero que seja um bate-papo bem legal aí, que as pessoas possam aproveitar esse conteúdo ao máximo aí. Perfeito, Cássio. Antes da gente começar, então, eu vou dar só mais um alerta. A gente deve ter aqui mais ou menos uns 40 minutos aí de conteúdo, depois uma janela para trocar uma ideia, responder perguntas aí que o pessoal venha a enviar. Então, fica aqui a dica e o pedido para quem quiser interagir com a gente, vá mandando mensagens aí pelo chat, que a gente vai recebendo e vai tratando aí ao longo da live. Cássio, pergunta número 1 aí para a gente começar o bate-papo. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é esse conceito de jornada para a nuvem, e se isso tem a ver, ou se é a mesma coisa, com o termo migração para a nuvem. Legal, Luiz. Bom, uma boa pergunta aí para a gente iniciar. Algumas empresas a gente entende que elas se inserem ainda num cenário tradicional da TI, né? Então, você encontra muitas organizações que têm o seu ambiente dentro de casa, cuida dele, suporta ele, evolui esse ambiente, e a gente encontra diversos receios, né, e resistência quando se fala em jornada para a nuvem. Principalmente quando se fala de migração, a diferença entre jornada e migração, porque geralmente na migração você migra tanto os benefícios quanto os problemas, né, de um lugar para o outro. A jornada e o planejamento estruturado, ele é um pouco diferente. Ele visa identificar primeiro as necessidades, os objetivos, tratar isso, priorizar, né, estruturar, documentar, planejar, para depois, de fato, você executar. E aí, qual que é a missão? Atender a estratégia de negócio, atender os objetivos da empresa, superar os desafios, quebrar as barreiras e prover uma melhor experiência para o usuário. Então, a diferença da estrutura de jornada para a nuvem e migração, a jornada ela é muito mais focada em planejamento, em comunicação, em trazer o usuário para dentro do projeto e fazer ele participar para que ele tenha uma experiência. A migração ela é um pouco mais básica, é justamente pega daqui, joga para cá, e aí você não tem muito desafio nisso, né? Você acaba o mesmo problema daqui, ele vai para cá e você vai criando aqui esse jeito, né, de tratar as coisas. Então, a jornada é um pouco mais focada em plano, em comunicação e experiência do usuário também. Entendi. Então, de uma forma simples de entender, você tem a migração como uma substituição de alguma coisa. Tipo, eu estou substituindo um hardware, eu estou substituindo, né, um elemento físico ali, mas eu estou pegando aquela máquina, aquela aplicação, aquele software inteiro e estou levando para o outro lado do jeito que ele é. Exatamente. E aí, você deu uma citação interessante, que você leva a parte boa, você leva a parte ruim junto. Exatamente. Só que uma coisa que me chama a atenção aqui, Cássio, é que a gente está falando de nuvem, que quase sempre é a primeira vez que a empresa está indo. Então, se você simplesmente arranca algo daqui e leva para a nuvem do jeito que você pode não aproveitar ferramentas, mecanismos, automações, até coisas que simplificam o dia a dia do TI ali, se você simplesmente migra.
Então, seria correto afirmar que quando você faz a jornada para a nuvem, você está fazendo com que aquilo que está sendo migrado, aquilo que está sendo levado, ele seja adaptado para esse novo conceito ou para esses novos recursos aí que a nuvem traz para as empresas? Com certeza, eu diria que seria correto afirmar sim, até porque a ideia da jornada é justamente identificar esses pontos de gargalos, deficiências, problemas que você tem da sua infra ou até herdados, né, de legados, para que a gente possa corrigir isso num planejamento. Então, a ideia é proporcionar que a experiência que você tinha com o seu problema, você não tenha mais ela nesse ponto B aqui do projeto, entende? Perfeito, ao término da jornada aí. Exato. E aí, dando sequência, eu gostaria de ouvir de você o porquê que a Binário Cloud trata esse processo de adoção de cloud computing como jornada para a nuvem e não simplesmente como uma migração. Nós acreditamos, Luiz, que para resolver problema, eu acho que o primeiro ponto é você entender o problema, né? Então, coletar dados, saber analisar os dados e, de fato, extrair o que é prioridade para você solucionar. Porque eu acredito que quando é uma velha frase que nós usamos muito, inclusive nas nossas reuniões, né? O marinheiro que não tem rumo, tanto lugar para ele serve, né? Então, o projeto, ele estabelece qualquer lugar serve, né? Então, o projeto, ele estabelece um objetivo, um norte. Quando nós entendemos o que está inserido no contexto, não apenas uma migração, né? Porque, de fato, a migração ela se torna um pouco mais simples, e eu acredito que a grande diferença é a proatividade, a reatividade. A migração, você é mais reativo. Então, ou seja, você não prevê o que vai acontecer e você não se planeja para atender e responder a esses problemas. Na jornada, você está planejando antes de agir. Por isso que a Binário Cloud trata a jornada e não migração, porque a gente trata o planejamento como prioridade, para se precaver, para ser mais proativo ao invés de ser reativo, né? Então, nós vamos falar mais para frente aí de uma série de ferramentas, o que a gente usa, alguns segredos, técnicas, né, que a gente pode utilizar em benefício e garantir. Nós já vimos caso, por exemplo, que uma simples adesão de backup na nuvem proporcionou o cliente uma melhoria no processo de RTO e RPO dele, que se fosse uma simples migração, isso não seria possível. Então, a gente busca melhorar a experiência do usuário e melhorar os processos internos da organização com a jornada. Identifica o que está errado e corrige isso para que isso se torne muito mais benéfico e agregue valor para a organização e para os negócios. Entendi. Tem um ponto que você tem deixado bastante claro aqui, que é a preocupação com a experiência do usuário, né? A gente sabe que, por mais que quem contrate o nosso serviço seja uma empresa, seja o TI de alguma companhia, esse TI ele é um prestador de serviço interno, né? Então, ele presta serviço para o comercial, ele presta serviço para o marketing, ele presta para o financeiro, né? Então, pelo que eu pude entender da sua explicação, quando a gente fala do conceito de jornada para a nuvem, você está falando em entender as expectativas e as limitações dessas áreas, né? E você tratar isso nesse processo para que o usuário ele comece a trabalhar sem nenhuma experiência negativa. Exatamente, a gente foca muito que o time tem essa visão de que qualquer demanda ela vem através da necessidade de negócio. Então, por mais que nós sejamos técnicos, né, nós nos preocupamos muito com o que nós vamos atender e o que é valor para o cliente. Então, vamos nos preocupar com o que é importante e o que agrega valor para ele. Então, essa é um dos pilares também que rege aí o nosso mindset. Perfeito. Então, a gente pode aí compreender que a jornada para a nuvem, ela é um processo de migração, né, mas ela tem como pilar ali o planejamento, né, e ela vai ter, então, seguindo boas práticas, ela vai considerar o cenário, as limitações da empresa, entre alguns outros fatores, né. O que eu gostaria de ouvir de você é como essa metodologia, né, quais são as etapas aí que, no geral, as empresas percorrem quando estão trilhando aí essa jornada para a nuvem, né? Como é feito isso aí na Binário Cloud? Legal. Basicamente, Luiz, nós adaptamos a metodologia de gestão de projetos a uma metodologia de jornada. Então, existe uma visão de etapas, né? E ela precisa ser respeitada.
baseado na experiência e lições aprendidas e no que é melhor para o cliente, nós adaptamos o nosso projeto de jornada para a nuvem. Basicamente, o que nós fizemos? Nós criamos etapas. Dentro dessas etapas, nós temos diversas ferramentas e ações que vão definir o objetivo do portão, né? Então, só passo para a próxima fase, para o próximo portão, só abro o próximo portão se eu conseguir fechar o anterior, né? Mas não é engessado, não é um processo. Quer dizer que eu só avanço, então, se eu terminar? Não, as coisas elas se adaptam, elas são ajustáveis ao momento, ao processo, ao risco que nós encontramos num determinado momento. Então, as etapas, elas são bem, como que eu diria, integradas entre si, para que uma não impacte na outra, né? Então, assim, nós temos ali a nossa fase de análise, que é uma fase inicial. Depois disso, nós passamos para uma fase de pré-assessment, e aqui tem uma importância muito grande nessas duas fases, porque a análise estabelece as premissas e os objetivos macros do projeto, né? Então, regra de negócio, o que o cliente quer e o que ele precisa e o que ele veio buscar na Binário Cloud. Então, a equipe técnica que vai desenvolver o projeto tem que ter isso em mente para que ela atenda a expectativa do cliente. O pré-assessment é justamente o que nós já comentamos, a questão da proatividade. Então, para que eu vou assumir um risco lá na frente, na implementação, ou na construção, ou na validação, se eu posso prever esse risco anteriormente? Então, eu vou fazer uma validação, né? Nós vamos fazer uma validação no ambiente do cliente para saber quais são os problemas conhecidos, quais são as dores, se tem alguma coisa que, de repente, o cliente não sabe que tem. Então, nós fazemos ali uma varredura no ambiente que será feita a transição para a nuvem, para encontrar impactos e desafios que nós temos que superar ali antes mesmo de colocar a mão. Depois disso, nós vamos planejar essa jornada. Aí entra uma série de técnicas de gestão de projetos, de comunicação, de especialista, time multidisciplinar, discussão do que nós levantamos previamente, para depois começar a construir. E à medida que nós vamos construindo, o cliente vai validando a construção, dando aceite, nós vamos implementando. Constrói, valida, dá aceite, implementa. E assim nós vamos até o final do projeto, onde nós alcançamos ali o sucesso, o objetivo, nós validamos com o cliente, olha, o que é valor para você? É isso, isso, isso. Estamos alcançando isso? Sim, projeto finalizado. Não, falta alguma coisa ainda, ou alguma coisa a gente pode... Ok, não vamos alterar a estrutura do projeto, mas vamos ver para tentar alcançar esse valor e atender a expectativa. Então, basicamente, essas são as fases e os processos aí, a nossa metodologia na jornada para a nuvem. Entendi. Então, pelo que a gente pode ter uma compreensão aqui, você está falando da gente alocar um belo esforço numa etapa de conhecer e planejar, né, para que você possa reduzir ou pelo menos controlar melhor o que seria a etapa de execução, né? Você tem ali 80% de planejamento, revisão e controle, você tem ali 20% de execução, né? É mais ou menos essa proporção? É viável pensar dessa forma? É exatamente isso, é o jargão da gestão de projetos, né? Nós queremos planejar para ter pouco trabalho e reatividade na execução e alcançar aí o objetivo do projeto, que é o mais importante, né? Gerar benefício, agregar valor, enfim, uma série de vantagens que a estrutura pode trazer aí para o cliente. Perfeito. E quando a gente ouve falar de processo, gestão de projeto, metodologia e tal, às vezes pode soar um pouco complexo, né, para algumas pessoas, para algumas empresas, dependendo da sofisticação e do recurso que cada negócio tem, né? Então, eu gostaria de entender um pouco, né, sobre a sua percepção, né, para que perfil, né, ou para que tamanho, para que porte, para que característica de empresa, né, que esse framework que você acabou de compartilhar aqui com a gente, ele se aplica, né? Ele vai do pequeno ao grande, ou ele vai só para o grande e não para o pequeno? Como é que isso se comporta aí? Bom, o framework ele é adaptável a qualquer tipo de organização. É claro que nós temos que entender que todo projeto e toda organização tem os seus desafios, eles podem ser distintos, né, uns dos outros,
Então, o que cabe a nós? Entender essa necessidade, entender essas diferenças entre projetos, né, entre desafios de jornada, usar a nossa base de conhecimento que nós temos, né? Então, assim, nós temos vários clientes usando ferramentas como TOTUS, SAP, Oracle, SQL Server. Então, assim, falando de TI, falando do tecnês, pode ser diferente, mas na maioria das vezes a dor de um é a dor do outro. Os problemas técnicos são muito parecidos ali. Então, quando você tem um framework adaptativo, né, você aproveita as lições aprendidas dos projetos passados para aplicar isso em projetos futuros, em projetos que estejam presentes ali no dia a dia. Então, eu diria que o que vai ditar a regra de como nós vamos adaptar os nossos processos é o tamanho do esforço, é a quantidade de risco que nós estamos correndo no projeto e, propriamente dito, o tamanho do projeto, né? Quando a gente diz tamanho do projeto, não é só cronograma, né? Demora muito. Tamanho de quantas pessoas estão envolvidas, quanto tempo eu vou ter que comunicar nesse projeto, qual vai ser meu esforço de comunicação, de controle, eu vou ter que planejar mais para executar menos, eu vou me preocupar mais com a etapa de documentação, porque ao final do projeto eu preciso entregar um as-build. Então, a grandeza, né, a complexidade do projeto vai, aquilo que nós falamos anteriormente, começar a puxar as ferramentas do nosso processo para dizer o que nós temos que usar para aquele determinado projeto. E, de fato, nós temos uma cinta, né? Nós brincamos com várias ferramentas, alicate, martelo, chave de fenda, e para cada projeto você puxa a ferramenta necessária. Então, nós vamos preparados, né? Com o framework preparado para atender qualquer tipo de projeto, mas o projeto em si vai ditar qual é a ferramenta que eu puxo da cintura para poder melhor atender aquela situação ali. Perfeito. Uma coisa que eu consigo pensar com essa sua explicação é que às vezes a gente pode ter uma grande empresa, mas o projeto ser pequeno, e você pode ter uma pequena empresa com um projeto muito grande, né, com mais pessoas envolvidas, com uma complexidade maior e assim por diante, né? Exato. Então, achei interessante essa perspectiva de você considerar a metodologia ou o framework como algo adaptativo, né? Porque a gente chega aqui à conclusão de que você consegue atender as particularidades, né, e atende ali os requisitos de cada cenário, então de cada tipo de projeto, de cada tipo de empresa, de cada tipo de operação e assim por diante, né? Exatamente isso. Isso que esse é o nosso objetivo, é isso que nós queremos buscar e nós trabalhamos com a melhoria contínua desse processo justamente para adaptar ele cada vez mais e atender cada vez mais as necessidades do negócio. Então, esse é o nosso foco. Perfeito. Ótimo. E falando um pouco mais sobre as perguntas centrais, a gente falar aí de desafios e tudo mais, eu gostaria de ouvir de você quais são os principais desafios que uma empresa ela pode enfrentar quando ela trata simplesmente uma adoção de nuvem como uma migração e não segue aí um framework ou boas práticas como você tem dado exemplo aqui para a gente. Luiz, uma analogia bem simples. Eu acho que quando você deixa de seguir boas práticas, quando você deixa de seguir uma metodologia de mercado, uma coisa que alguém testou, comprovou, trabalhou em cima disso, diversos anos, vamos dizer, com várias pessoas participando disso, comprovando, testando no dia a dia na prática, você está assumindo esse risco, né? E quando eu digo, que risco é esse, Cássio? Diversos riscos que você pode encontrar no seu projeto, como falha de comunicação, impacto de não ter visto algo simples que vai impactar depois lá no teu negócio, uma janela mal planejada, uma metodologia, por exemplo, para estruturar teste de ambientes, né? Que você tem ali uma simples planilha estruturada passo a passo para realizar um teste é uma metodologia. E quando você deixa de fazer isso, você deixa de ter documentação, você deixa de ter prova, né, de que você seguiu uma linha de pensamento para buscar o objetivo. Então, quando você não segue, quando você, eu não tenho tempo, não dá, a chance do projeto falhar é maior.
tem muita gente que conta com a sorte, né? Vai, segura na mão de Deus e vai. Mas é muita pretensão e eu acho que é assumir muito risco, sabe? Então, você tem boas práticas no mercado comprovada que te ajuda a alcançar o seu objetivo e a chegar no ponto que você quer chegar de forma estruturada, né? Então, o fato eu não sei. Tudo bem, quando você não sabe, você tem diversos materiais na internet, parceiro. Nosso site é um exemplo que tem diversos conteúdos que ajudam os nossos clientes. Tivemos feedback de vários clientes. Pô, usei o conteúdo, deu certo, segui o mindset. Mas não é porque é um conteúdo, simplesmente ele está ali por estar. É uma metodologia, é algo que foi testado, foi comprovado, foi usado num projeto grande, num projeto pequeno. Então, você tem comprovação de que aquilo funciona e você vê o mundo falando disso, né? O Perfeito. Gartner falando disso, as grandes empresas, Binário Cloud falando disso. Então, assim, os grandes players de cloud falando. Então, por que não seguir, né? Então, eu acho que, basicamente, você assume o risco do seu projeto não dar certo quando você não segue uma boa prática ou uma metodologia. Entendi. E aí você até fala de forma macro do projeto não dar certo, mas eu acho que a gente pode evidenciar algumas dores aqui de fato, né? Como a perda de dado, né? Às vezes uma janela mal combinada ali de exportar um banco de um lado, colocar o banco do outro, alguém gravou aqui, você pode ter perdido informação, né? Exatamente. Ou às vezes o dado chegou do outro lado, ele está corrompido, né? E aí você, por alguma forma, não consegue mais voltar para o dado anterior, então você ficou com uma janela ali, tem que restaurar a partir de um backup ou alguma coisa assim, né? Então, a perda de informação é um risco alto, corromper um dado é um risco relevante. Uma outra coisa que a gente ouve sempre os clientes falar é o medo da janela, né? O cliente quase sempre tem apertado ali, operação 24/7, aquela coisa toda, então ele acaba tendo ali poucas horas ou minutos, né? E aí um erro na janela pode levar o dia inteiro ali para você recuperar. Exatamente. Então, você tem aí alguns fatores diretos, assim, que pode prejudicar a continuidade do negócio ou a lucratividade, né? No mínimo, pode manchar muito a visão do TI, né? A visão que as pessoas ou que as áreas de negócios aí têm da equipe de TI. Exatamente. E aquilo que nós falamos, né? A experiência do usuário se torna uma experiência ruim, frustrante, e nós perdemos a chance de provar que, mais uma vez, o TI gera valor e não custo para o negócio, né? Nesse ponto. Então, acho que é importante, sim, o planejamento, essa visão de seguir um framework, uma boa prática. Perfeito. Então, o que a gente entende é que, seguindo o framework, esses riscos eles possam ser mitigados, né? E aí, se você puder dar para a gente algum exemplo, alguma referência de como nessa metodologia, como o framework aí pode ajudar a mitigar algum cenário como esse, né? Como a gente trata esse tipo de risco, como a gente faz para mitigar aí na Binário Cloud. Bom, basicamente, falando de metodologia, de jornada para a nuvem, de processo, nós temos uma análise de risco. Então, essa é uma análise qualitativa. Então, você qualifica ali se a probabilidade e o impacto desse risco acontecer. E quando você tem o seu nível de risco, né? Então, olha, eu estou levantando há um risco, há uma probabilidade alta, né, de nós tentar fazer a transferência de uma máquina ou de uma massa de dados de 2 teras e o link não aguentar. Há uma probabilidade alta? Sim, ok. Qual que é o impacto disso para o negócio e para o projeto? Bom, o impacto é alto também, porque, poxa, imagina, né? É a única janela que nós temos. Daqui 2 meses nós vamos ter outra. O negócio não pode parar, como você disse, operação 24/7, as áreas estão sempre trabalhando. Então, nós temos um nível de risco muito alto, né? Então, nós priorizamos isso no nosso planejamento, o plano da resposta. O que nós vamos fazer para responder isso? Então, basicamente, um mindset para tratar e mitigar risco é identificar o risco, qualificar o risco, categorizar esse risco, se ele é um nível de risco alto, médio ou baixo, e ter um plano de resposta para esse risco. E aí você decide no seu plano de resposta, né? Eu vou assumir, eu vou transferir, eu vou mitigar,
eu vou compartilhar, eu vou eliminar, enfim, você tem uma série de ferramentas de tomada de decisão para você, junto com o time, com as áreas de negócio, decidir o que vai ser feito com aquele risco, né? Além de aplicar essas ferramentas, a gente acredita que o principal fator é ser proativo, né? Então, essa é aquele letreiro que fica piscando, proatividade, né? O risco, tudo bem, pode acontecer no meio do projeto, uma coisa que não foi prevista, mas nós queremos que na saída, o máximo de informação para que nós possamos nos preparar, elas sejam coletadas e classificadas ali e esteja sempre sendo comunicada, documentada e tem alguém monitorando e olhando para aquilo ali. Olha, vou dar um exemplo, na fase de planejamento nós tínhamos um risco, passamos da fase de planejamento, fecha o risco, ele já não existe mais. Nós estamos agora na fase de construção. Tem risco da fase de construção? Tem alguns aí. Vamos monitorar esses riscos. À medida que nós vamos passando, vai fechando, não corremos mais esse risco. Graças a Deus deu tudo certo, não precisou aplicar plano, e se aconteceu, aplicamos o plano tal, e estamos com o projeto nos trilhos, né? Então, basicamente, esse é o processo para mitigar e fazer a gestão desses riscos aí no projeto. Entendi. Isso remete bastante à parte lá de trás que você nos explicou sobre a metodologia, né, de você ter um processo de análise, né, do cenário macro ali da companhia, dos objetivos, do qual vai ser a missão, e do pré-assessment, né, onde você começa a conhecer a infraestrutura, começa a entender as particularidades e tal, e aí, baseado na experiência que a gente vai acumulando com a execução dos projetos, você acaba entendendo o que é um possível risco e o que não é, né? E aí, quando você vai para a execução, você já está com aquele risco, vamos assim dizer, endereçado. Exatamente. A base de conhecimento traz muita informação, né? Para finalizar, um link via rádio, dando exemplo básico, o risco dele oscilar é grande. E isso não é porque é a sua empresa, é o seu rádio, é o seu provedor, é a tecnologia, é a característica dela, de interferência. Então, se eu tenho isso mapeado na base de conhecimento, eu não preciso pagar para ver. Surgiu um projeto, link via rádio, nós temos uma série de atitudes que nós podemos tomar para evitar a interferência, a oscilação desse link, impactar no projeto. Então, o cliente, na saída, quando ele fala, meu link é via rádio, ok, não se preocupa, ou nós temos uma solução já para isso, ou junto nós vamos buscar, porque o seu projeto é meio uma particularidade ali em comum dos outros, mas nós vamos tentar encontrar uma saída com certeza. Muito bom, Cássio. Eu acho que fica claro aqui que, basicamente, a metodologia por si só, ela é a forma de você mitigar esses riscos e fazer com que o projeto seja bem sucedido e o usuário lá na ponta tenha uma experiência positiva, né? Exatamente. Perfeito. Para a gente seguir aqui adiante, a gente já está na reta final das perguntas que a gente tem aqui estruturada. Então, pessoal, se vocês quiserem mandar dúvidas, tiverem mais perguntas aí para o Cássio, a hora é agora, né? O cara está sempre envolvido em projetos, aí não é sempre que a gente consegue parar uma horinha aqui para bater um papo com ele, tá? Então, vamos aproveitar aí. Vamos Uma das coisas, Cássio, que aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, que você compartilhasse com a gente aí, na sua perspectiva, qual é a principal vantagem, né, o que você ganha de fato ao realizar aí uma jornada para a nuvem de forma bem estruturada? Luiz, essa é uma pergunta que, quando ela é feita, ela acaba... são tantas boas vantagens, né? E aí você classificar uma apenas é sempre difícil, né? É aquela coisa de preferência. Qual é o seu preferido? Rapaz, eu gosto de muitas coisas, sabe? Mas, assim, claro, no mundo que a gente vive, a gente sempre tem que priorizar algumas coisas que trazem mais benefícios, etc. Mas eu diria que, além de otimização de recursos, né, que você tem, e aí nós estamos falando de nuvem propriamente dito, né, a tecnologia em si, o que ela proporciona para o cliente, a redução de custo, a segurança dos dados, da informação, por estar em um data center preparado, né, para isso, e com processos, a experiência do usuário antes, durante e depois dessa jornada para a nuvem, né? E aí muita pessoa fica com dúvida, já tive essa experiência no passado, não vejo tudo isso que vocês estão falando. Provavelmente
você teve vários insights aí ao decorrer dessa live que mostra algum ponto ou outro que faltou para que você tivesse uma boa experiência com a jornada, né? Então, assim, o que a gente pode destacar? A gente poderia destacar uma melhoria no processo. Então, qual o principal benefício e vantagem? Melhoria nos processos da organização e o melhor alinhamento da área de TI com o negócio, porque é o que nós falamos desde o início, experiência do usuário, estruturar, planejar, fazer com que o objetivo seja alcançado, né, de uma forma racional, né, você sempre tem brincado e falado sério também sobre racional, ser racional, pensa, sabe? Então, assim, o objetivo é esse, né? Então, ser racional, não agir com a emoção, não agir apenas com percepção, e sim fatos, dados, né? Então, isso é importante. Então, quando você faz isso, você apresenta isso para a sua área de negócio, ela passa a acreditar mais em você. Ela passa a ter mais segurança na sua TI. Ela sabe que pode acontecer o problema, mas eu sei que a minha TI está planejando, ela está se preparando, ela está prevendo, ela é proativa, ela não é reativa. Antes de acontecer um problema, às vezes nós já sabemos. Então, assim, tem uma série de fatores, né, que uma jornada estruturada, uma TI pensando em melhorias de processo, ela pode trazer benefício para a organização. Então, eu destacaria melhoria nos processos, e isso é prática, nós já vivenciamos isso, e um melhor alinhamento da TI com o negócio. Nós pegamos projetos onde não tinha processo e não tinha relacionamento da TI com o negócio. Nós fechamos o projeto integrando áreas de negócio, diretor financeiro, diretor comercial, colocamos todo mundo no circuito junto com a TI para tomar decisão, para melhorar o processo e para aprovar um processo específico. Isso fez com que a TI ganhasse mais força dentro da organização. Isso eu destacaria aqui nessa resposta. É uma boa perspectiva, né, Cássio? Porque você citou ao longo da nossa conversa o fato de que muitas empresas veem TI como custo, né? E o esforço que o TI faz hoje em dia, onde dado, onde processamento, onde quase tudo é online, né, para suportar uma operação, às vezes acaba não sendo visto. Então, pela sua explicação, eu acabo percebendo que a forma como o framework ou a metodologia atua, ela ajuda a dar visibilidade, né, para a importância do TI dentro da companhia. Então, essa acaba sendo também um grande legado aí que fica de um projeto como esse, né? Exatamente. Todo mundo fica feliz, contente, superamos os desafios e vamos para o próximo. Esse tema me traz uma perspectiva que é a do aprendizado conjunto, né? Às vezes você tem lá uma empresa, independente do porte ou do tamanho dela, ela tem um número de pessoas e uma verba ou recurso restrita no TI, né? Então, às vezes, aquela equipe de TI, você pode ter os melhores profissionais, mas ele está sozinho, ele está limitado, ele está com pouca gente, ele está vivendo dentro de um círculo ali que é muito controlado, né? E, às vezes, ele deixa de aprender por isso, porque o ecossistema coloca ele nessa posição. Eu entendo, pelo que você citou para a gente, você trabalha como líder de projetos, você tem outras pessoas em projetos, mas você tem equipe técnica com os mais variados conhecimentos aí, né? Então, de máquina virtual, de aplicação, de software web, de sistema operacional e essa coisa toda. Você começa a integrar essas pessoas junto, né, com aquele TI que antes era um cara sozinho, né, naturalmente aquela pessoa ela sai muito melhor do projeto, né, ela sai mais madura, ela sai mais capacitada, ela sai aí capaz de fazer com que as próximas levas ali de melhoria da companhia aconteçam com maior consistência, né? Esse é um diferencial importante você tocar nesse assunto. Eu vou fechar aqui para não tomar mais tempo. Quando nós fazemos o projeto, nós assumimos que nós somos o gerente desse projeto. Eu já vi situação na prática onde o cliente contratou, ele se vira para migrar sozinho. Nós acompanhamos e nós garantimos que a gestão do projeto vai ser feita por nós. Você tem um gerente de projeto dedicado para o seu projeto. Mas 2 máquinas, 3 máquinas, não importa. Ele vai ser seguido um framework adaptativo, vai ser mais rápido do que um projeto complexo e grande. E com isso, o que proporciona? A sua equipe de TI, ela tem acesso a toda uma área de consultoria que ela deveria, essa não é a palavra, se ela não estivesse fazendo dessa forma, ela contrataria essa consultoria para tirar uma dúvida de RTO. Já chegou vários clientes,
Cara, o que é RTO? O que é RPO? Como que eu faço isso dentro de casa? Vem aqui, vamos te explicar. Planilhinha simples, blá, 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 blá. Entendeu? Ata de reunião, o documento é seu, a explicação é sua. Se você quiser usar para explicar na sua área, para o seu chefe, é um ativo que você gera para a empresa e ela ganha com isso. Não é um conhecimento que fica só com a Binário Cloud. Por isso que nós temos recebido feedback dos nossos clientes. Nós acabamos de rodar aí a nossa pesquisa de satisfação e nós estamos aí, graças a Deus, com 85% de aceitação na gestão do projeto. Então, de diversos clientes que responderam, não tivemos nenhuma situação, né, fora do comum. E justamente qual que é a percepção? Nós temos aprendido, né? Nós entramos no projeto de uma forma e nós saímos de outra. Então, isso tem sido muito bom e vocês têm sempre nos ajudado aí a alavancar mais o negócio, né? A empresa tem acesso aí. Isso é muito importante. Muito bom, Cássio. Então fica aí o legado para a companhia. Acho que esse é realmente o grande ponto que faz a diferença aí. Exatamente. A gente tem aqui algumas perguntas que o pessoal tem mandado para a gente no chat. Eu quero agradecer aí quem mandou. Eu vou começar pela do Eduardo, seguindo uma ordem de sequência aqui mesmo. Então o Eduardo fala para a gente o seguinte: pessoal, muito obrigado pelas explicações. A live está muito boa. Fica aí os parabéns. Eu queria saber quais as informações eu preciso mapear para começar uma jornada para a nuvem. Bom, as informações que você tem que mapear para começar a jornada, o principal é suas premissas, seus objetivos de negócio, né? Quanto tempo, se tem restrição de data, se tem alguma restrição de recurso, restrição de horas, de custo, etc. Então, assim, você começa mapeando informações de negócio. E quando você diz você, aí é onde entra o diferencial do nosso framework, né? Pô, como que eu vou fazer isso? O nosso time, ele participa do projeto desde o início. É muito difícil para uma pessoa operacional de TI conseguir levantar tudo isso. Mas quando o projeto ele vem para a mão da Binário Cloud, né, depois da proposta ainda é feita uma série de análises para refinar esse levantamento. Então, eu acho que, de fato, o cliente tem que trazer qual é a sua principal dor, né? Eu colocando a sua pergunta, você no lugar do cliente, tá, Eduardo? Então, assim, qual é o seu problema? Nós precisamos saber qual é o seu problema. Primeira coisa que você tem que levantar é qual é o seu problema. E nós vamos te ajudar a resolver ele. E como nós vamos? Aí tem uma série de ações que é feita no decorrer da jornada para te ajudar a resolver isso. Pô, mas eu tenho que mapear isso. Se você tem condição, traga, que nós vamos te ajudar a estruturar. Mas se você não tem condição de levantar, não tem braço, eu acho que contar com um parceiro, nesse momento, olha, cara, eu quero resolver esse problema aqui. O que eu devo fazer? Então, traga o teu problema, traga a tua necessidade. Essa é a primeira coisa. E aí, indo para o lado da empresa, para finalizar, nós vamos levantar tudo que é preciso, né, tudo que nós falamos aqui no decorrer do nosso bate-papo, para garantir que o objetivo seja alcançado. Desde os requisitos de negócio, premissas, quem são as partes interessadas, né, que devem ser envolvidas, quais são os terceiros que fazem parte do projeto e devem ser envolvidos, do que nós estamos falando, né? Vamos pegar a nuvem cinza aí e começar a desmistificar ela para fazer o projeto ser um sucesso, e você vai receber isso em forma de plano, de escopo, de ata de reunião, de documentação, de planilha, de cronograma, de documento de risco, enfim. Então, deixa com a gente, traga o teu problema e nós vamos ajudar você a solucionar. Até para fins de conhecimento e tudo mais, pessoal, no nosso site eu passei o link aqui para vocês, o Cássio citou isso, a gente tem bastante material onde a gente consegue orientar. Então, você vai pegar sobre que informações coletar, você tem desde informações básicas de infraestrutura, como o Cássio deu exemplo, velocidade de internet, quantos links que tem, quais são as operadoras, né? Daí você vai baixando o nível, então, qual a estabilidade desse link, qual é a SLA que você tem para atender esse link. Aí você vai passar pela camada de segurança ali, que firewall que usa, qual que é a versão, vai pegar sistema operacional, qual que é o sistema operacional que está instalado para cada VM, o que roda sobre ele, etc. Então, você vai sempre baixando o nível ali e acaba sendo bastante informação, né, que a gente vai construindo ali nossos mecanismos para coletar isso de uma forma mais simples. Tá? Mas se
vocês acessarem pelo link que eu deixei aqui no site, aqui no chat, que basicamente leva para o nosso site com o filtro sobre jornada para a nuvem. Vocês vão ver, tem bastante informação e uma visão macro aí sobre o que é necessário, o que são coletados e tal, em cada etapa aí do projeto. A gente tem aqui agora uma pergunta do Pedro. Bom dia, achei muito interessante e pertinente o tema. Gostaria de saber onde posso aprender mais sobre a jornada para a nuvem. Obrigado e parabéns, a live está ótima. Eu acabei dando um spoiler aqui, então no nosso site você aprende um pouco, né? Mas, cara, se tiver alguma coisa além dessa para compartilhar aí, fique à vontade. Não, eu diria que eu colaboro com a sua opinião, acho que ela é o centro aí da resposta. Eu acho que o nosso site ele tem muito material, inclusive materiais que foram desenvolvidos pela equipe, eu participei de algumas construções lá também, a nossa equipe. Então, todo esse arcabouço de conhecimento aqui, nós temos inserido lá no nosso site, né? Então, fica simples você conseguir ler e visualizar. Então, eu diria que o canal hoje, para você saber um pouco mais do que nós falamos aqui e se aprofundar, é o nosso site. E nós temos também, acabamos de lançar, né, Luiz? Você pode falar mais um pouco ali, um curso. Então, as pessoas podem utilizar isso no futuro. Não sei se ainda está disponível, não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, mas é uma forma também da gente disseminar, compartilhar conhecimento. Então, a Binário está sempre, eu acho que, buscando dar esse conhecimento aí através dos nossos mecanismos ali de comunicação para o cliente, né? Perfeito. Essa live aqui a gente tem um processo, ela vai ser depois publicada no nosso site, vai ficar nessa área de materiais aí também, que acabou passando aqui para vocês. Então, fiquem tranquilo aí que quem gostou, quem quiser rever, quiser compartilhar, logo menos vocês serão convidados aí para acessar no nosso próprio site. Temos aqui o João Ferraz, ele trouxe uma referência aí à LGPD, né? É um tema que está bastante em alta, e aí sempre vem à tona. João, eu trouxe aqui até um link, eu estou pondo no chat para você, onde a gente fala sobre Cloud Computing e LGPD. O que as coisas têm a ver, como se encontram, o que não se encontram aí. Uma questão prática é que a LGPD está basicamente focada em como uma empresa gerencia os dados de pessoas físicas terceiras. Então, quem são terceiros? Pode ser desde uma pessoa que venha fazer uma entrega e você coleta o nome e o RG dele na portaria para que ele possa entrar na sua empresa, né? Até como você pegar um nível mais baixo ali. Então, os dados que você armazena do seu colaborador, né? Então, o endereço, o CPF, o RG, carteira de trabalho, etc., chegando até na camada do cliente ou de um prospect, né? Alguém que entrou no teu site, preencheu um formulário, deixou dados ali, que são dados que permitam você identificar o indivíduo. Tá? Então, basicamente, o que a gente pode trazer para você? Na jornada para a nuvem em si, tá? A gente acaba não atuando numa camada onde, eu estou lá acessando o teu banco e consultando aquele banco ali, né? Não, eu estou migrando um banco de dados que tem 1 bilhão de informação ali dentro, né? A operação em si não é tratar de um item ou de uma tabela ou de um problema em específico. Tá? Porém, a nuvem em si, ela gera valor para empresas que têm dificuldades em se adequar, tá? Por diversos motivos. Tá? O primeiro dele é ISO 27001, né, que é a base para toda e qualquer política de segurança da informação. Quando você contrata uma infraestrutura de computação em nuvem, provavelmente, pelo menos é o nosso caso, e vários outros são, eles rodam em data center que possuem a certificação de ISO 27001. Isso quer dizer que o teu dado fisicamente está muito seguro, né? Você tem várias camadas para chegar no hack, você tem ali toda uma questão de alta disponibilidade, você tem um nível de controle e lastro, né, de quem passou por onde, fez o quê. Então você acaba saindo, você está no 0, indo para a nuvem, você vai para 40. Só que aí você resolveu o problema físico, você ainda vai ter o problema lógico das coisas. Não adianta você ter um banco de dados na nuvem, armazenado e fisicamente seguro, se camada lógica você deixou exposto para a internet,
você não está bloqueando o acesso a ele por meio de regra e política de segurança, como de firewall, né? Então, são detalhes na implementação que é onde acaba fazendo grande diferença, tá? E aí, como o Cássio falou, a gente tem a missão de fazer as coisas certas, tá? Então, se tiver algo que a gente vê que você está fazendo que vai te deixar vulnerável, a gente vai olhar e vai dizer, cara, isso aqui não se faz, isso aqui não é assim, isso tem que fazer assado, né? E aí você acaba, então, também tendo um nível de maturidade maior, né, para essa adequação, porque a gente vai fazer o deploy, vai fazer a adoção baseado em boas práticas, tá? E aí, eu acho que entra, pelo menos na minha perspectiva, sobre a última ótica aí, que é o cuidado que você, como empresa, precisa ter depois no dia a dia, no acesso, no uso, na gestão dessas informações, que elas se mudam, né, e elas acabam aí diariamente tendo uma certa interação com teus usuários, com teus colaboradores e assim por diante. Tem uma questão que eu também vejo valor na questão da nuvem para a LGPD, é que na nuvem você contrata muita coisa de forma simplificada e como serviço, tá? Então, eu dei um exemplo aqui do Firewall, né? Você implementa uma regra de Firewall, custa quase nada na nuvem, né? Custa 0 centavos lá por regra. Diferente de que se você for comprar um Firewall, né? Comprar um Firewall, você está falando de comprar a caixa, comprar a licença, comprar suporte do fabricante, tá? Então, vão alguns milhares ali de reais para você fazer esse investimento. A mesma coisa para backup, né? O backup em nuvem, você vai lá e habilita o backup daquela máquina específica, você vai gastar um pouquinho com backup, um pouquinho com storage, né? Mas é diferente de você ir lá adquirir uma licença de um software de backup parrudo, ou prover infraestrutura, prover servidor e tal, para que aquilo rode, tá? Então, no geral, a nuvem ela vai te trazer segurança física, a jornada para a nuvem vai te trazer consultoria, orientação, recomendação e um aprendizado de quais são as boas práticas. E, por último, quando você já estiver lá na nuvem, você vai ter acesso a um monte de ferramentas que te ajudam a estar mais coerente aí com esses requisitos, com essas normas que tem a lei. Eu deixo aqui o convite para você ler esse infográfico, está aqui o link para vocês verem, né? E, Cássio, sei que eu já falei demais, se você quiser contribuir, trazer alguma coisa para a gente sobre esse tema, eu sei que você tem estudado muito a segurança da informação, então será um prazer te ouvir. Não, basicamente eu colaboro também aí com a sua percepção, é exatamente isso. Nós temos aí 2 pilares principais, né, infraestrutura e processos, né? Uma coisa, ela está muito integrada com a outra. Então, é muito bom olhar para esses 2 caminhos. E eu acho que o ponto principal, uma ferramenta que pode ajudar é justamente o mapeamento de risco que a gente faz, né? Saber quais são os riscos ali que inserem vulnerabilidade, né, e impactam no que a lei diz, e tratar e priorizar esses riscos e vir mitigando um por um até você chegar num nível ali onde você consiga garantir, né? Talvez é difícil garantir 100%, mas está em compliance, vamos dizer assim, com o que a norma e com o que a lei diz. Então, ter processo e ter infraestrutura é fundamental para poder atender essas demandas aí. Muito bom. A gente tem aqui o Vene, que deu um feedback para a gente. Realizei o curso Binário Cloud Sales, farei o outro, que seria o Binário Cloud Basic. Sobre o curso e o conteúdo, aos envolvidos, meus parabéns. Foi um excelente material. Porra, Vene, muito obrigado aí pelo feedback. Eu acredito que boa parte dos envolvidos aí na construção desse curso, desse material, está aqui na live, então eles estão ouvindo aí o teu agradecimento, feedback em tempo real. Obrigado aí. Pessoal, a gente acabou aqui as principais dúvidas que estavam no chat e o nosso tempo também está se esgotando. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui, seja ao vivo ou seja consumindo a gravação. A gente espera ter feito valer a pena essa hora que você alocou aqui com a gente. Cássio, meu muito obrigado aí pela sua atenção, por todo o detalhamento, por todo o aprendizado aí. Da minha parte, valeu muito a pena esse bate-papo. Pô, eu que agradeço, fico feliz de poder compartilhar conhecimento. Nós estamos aí sempre aprendendo e tem muita coisa ainda para aprender. E, de fato, o que nós puder, o que a gente
for possível, que tiver ao nosso alcance, compartilhar de conhecimento, ajudar os nossos clientes, ajudar os nossos parceiros, amigos, eu faço questão de me colocar à disposição para a gente realizar essas jornadas, né? E ser um evangelista que vai trazer a área de TI para um patamar melhor dentro das organizações, ganhar mais força, ganhar cada vez mais autonomia, implementando soluções que agreguem valor e benefício para os negócios aí dos nossos clientes e amigos e parceiros, enfim. Todos que precisar e tiver necessidade, nós estamos aí à disposição para ajudá-los. Muito obrigado, Cássio. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esperamos ver vocês aí nas próximas lives e fiquem à vontade para interagir com o que for necessário. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até mais.